Olá, eu sou a professora Anne e na aula de hoje nós iremos conversar sobre estratégias argumentativas. É interessante saber que nós podemos argumentar de diversas maneiras. Nós podemos buscar formas de escrever o nosso desenvolvimento, ou seja, buscar estratégias de desenvolver os nossos argumentos, buscar formas de tentar explanar de forma clara, objetiva e pertinente tudo aquilo que nós devemos expor para convencer o leitor que a nossa tese está correta. E é para isso que nós utilizamos as estratégias argumentativas. Para isso, na nossa aula de hoje, nós iremos apresentar algumas formas de desenvolver os argumentos dentro do texto dissertativo. A primeira estratégia argumentativa que nós traremos, que nós iremos conversar hoje, é argumentação por citação. Na argumentação por citação, nós vamos procurar pessoas consagradas ou autoridades sobre aquele assunto que nós apresentamos, sobre aquele assunto que nós iremos discorrer. Ou seja, eu busco pensadores, busco teóricos que sejam importantes no cenário, que sejam importantes nesse viés que a temática trata. Então, é super importante lembrar que sempre que eu buscar esses teóricos, que eu buscar esses pensadores, eu preciso fazer menção da fonte dentro do meu texto. Eu preciso lembrar de quem é esse pensamento. Se eu não cito de quem é o pensamento, eu acabo correndo risco de fazer plágio e eu não posso plagiar dentro da minha dissertação. Vamos ao exemplo. Por quê? Porque nós temos duas formas de fazer argumentação por citação. A primeira forma de fazer argumentação por citação é argumentação por citação literal, ou seja, eu reproduzo exatamente o que o autor, o que o teórico, o que o pensador, ele coloca dentro do seu pensamento, o que ele diz na sua teoria. Por isso, é muito importante utilizar as aspas. Eu preciso utilizar as aspas para mostrar que esse pensamento não é meu, que esse pensamento é de outra pessoa. Por isso, essa minha citação é uma citação literal. Eu utilizo as aspas para demonstrar isso. Como Shakespeare disse, ser ou não ser, eis a questão. Perceba que eu coloquei as aspas para demonstrar que esse pensamento não é meu, que esse pensamento é de Shakespeare. Mas também eu posso utilizar a citação parafraseada. Nela, eu continuo com o mesmo pensamento, porém, eu irei utilizar as minhas próprias palavras. Ou seja, eu mantenho o pensamento, porém, as palavras serão diferentes, ou seja, eu faço uma paráfrase. Como o próprio Shakespeare disse, pode ser ou pode não ser, isso é apenas uma questão. Percebam que eu parafraseei a citação de Shakespeare. E mesmo parafraseando, eu tive que fazer menção ao pensador, ou seja, eu disse que essa ser ou não ser é sobre quem? É sobre Shakespeare. Nós também temos outro tipo de estratégia argumentativa por comprovação. Nela, eu utilizo dados, estatísticas e percentuais para demonstrar sobre a temática aspectos numéricos, ou seja, eu tento trazer aspectos numéricos para o meu desenvolvimento, para aquilo que eu trago dentro do meu texto. Como, por exemplo, o ministro da Educação, Cristóvão Buarque, lança hoje o Mapa da Exclusão Educacional. Segundo o mapa, no Brasil, 1 milhão de crianças, ou 5% da população, entre 7 e 14 anos, para os quais o ensino é obrigatório, não frequentam as salas de aula.
O pior índice é do Amazonas, com 16% das crianças do estado. Ou seja, 92 mil estão fora das escolas. O melhor é o Distrito Federal, com apenas 2% de crianças excluídas, seguido por Rio Grande do Sul, com mais 2,1%, e São Paulo, com 3%, que dá um total de 168 mil. Percebam que a Mônica, no momento de trazer esses dados, ela fez questão de citar que eles são do mapa da exclusão educacional. É importante fazer menção à fonte. Sempre que vocês trouxerem dados, por favor, indiquem quem fez essa pesquisa e de onde esses dados foram retirados. A nossa conversa de hoje vai ficando por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!